Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Indonésia e Laos ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados ao Laos, inclusive uma revolta semelhante à revolta do Homem Santo. Eu espero aí que vocês assistam, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo hoje, vamos falar sobre a revolta de Vuepachai, né? Ou a rebelião de Vuepachai, a guerra do imposto, a guerra dos insanos, a guerra dos loucos. Tem vários nomes, mas eu vou deixar a revolta de Vuepachai, pois combina mais com o tema, né? E combina mais aí já com o contexto. Mas afinal, o que foi essa revolta? O que é Vuepachai? É uma região? É uma pessoa? É uma milícia? É o quê? Não se preocupem que eu vou dar todo o contexto, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Muitos Hamogs, eles já são nativos do Laos, porém existem outros Hamogs que eles vieram de outros cantos, como por exemplo de Yunnan, Guizhou, Sichuan, todos eles aí do sul da China, e muitos acabaram indo para o Laos, indo para Tonkin, e essa leva aí que foi para o Laos, eles basicamente foram aí para fugir da China, porque eles eram a minoria da minoria, eles não conseguiram se adequar e coisas do gênero. Então, eles acabaram indo para o Laos em busca de terras, plantio, uma sobrevivência. E só que a grande parte dessas terras já estavam sendo ocupadas pelos nativos, e sem contar que logo em seguida essas terras aí foram ocupadas, as melhores foram ocupadas pelos franceses. Então, muitos desses Hamogs não tiveram para onde ir e só as montanhas. E não só isso, pois grande parte das montanhas também já estavam sendo ocupadas, então eles tiveram que ir no topo do topo das montanhas, a 2.000 metros aí acima do nível do mar. Mas isso de certa forma trazia uma vantagem para eles, pois até então eles não tinham sido descobertos pelos franceses, e os franceses nem sequer tinham conhecimento que eles estavam por lá. E por isso que os franceses eles não subiam muito as montanhas. Mas como assim subir muitas montanhas? Por quê? Porque os franceses cobravam imposto, eles cobravam taxa. Então, se um Hamog tivesse uma determinada área, ele tinha que pagar uma determinada quantia. Se ele plantava, manuseava alguma coisa, ele tinha que pagar pela venda. Então, por exemplo, um Hamog ele trabalha vendendo madeira. Então, ele, apesar do lucro, ele tinha que dar uma porcentagem aí pro governo colonial francês. E isso meio que ficou ofuscado, né, desses Hamogs que estavam aí acima das montanhas por bastante tempo, já que eles levavam madeira, brincadeiras à parte, mas eles comercializavam madeira e também comercializavam ópio, não para a questão de droga, mas para a questão medicinal mesmo. E isso era muito importante para os franceses, principalmente porque ajudava nas questões mais da anestesia, por exemplo, deixava os franceses um pouco mais calmos, diminuía a adrenalina, enfim, ajudava em bastante coisa, e também até mesmo para os franceses ficarem loucão ali de ópio. Só que quando os franceses descobriram isso, era basicamente em 1917, iniciozinho aí de 1918. E eles passaram a cobrar imposto, nem tanto pela madeira, mas pelo ópio, e porque também eles já estavam lá um grande período sem pagar nada. E com isso surgiu um cara chamado Vuepachai. E esse cara, ele começou a discutir sério com os franceses, começou alguns atritos, né, com os franceses, e ele não era muito bem visto aí, até mesmo pelos outros Hamogs, porque
toda hora tinha francês indo lá, e geralmente os franceses não respeitavam nada também, saíam pisando nas plantações, mexiam com as mulheres, enfim. Então, inicialmente, esse Vuepachai não era muito bem-vindo aí, entre os próprios Hamogs. Até que em outubro ainda de 1918, aí sim começou uma pancadaria séria, né, quando o Vuepachai ele reuniu alguns Hamogs, esses aí que também não eram bem vistos aí entre os outros Hamogs e pelos franceses, e começaram a brigar entre si. E os franceses também, entre aspas, participaram um pouco, mas nem tanto, porque eles estavam aí só a favor aí do dinheiro. Inclusive, até mesmo alguns tailandeses começaram a brigar aí ao lado dos franceses para que esses Hamogs aí comecem a pagar imposto, porque eles já estavam começando a adentrar na Tailândia e os tailandeses não queriam aí gente sem dinheiro. Então, com isso, já a questão aí dos tailandeses foi resolvido. Porém, com os franceses, o negócio começou a ficar mais sério. Mas antes, o Vuepachai, ele reuniu Hamogs e entrou nessas vilas aí desses Hamogs que eram a favor dos franceses e começou a destruir tudo, bater em todo mundo, empacotar os chefes das vilas, justamente porque ele chamava os outros aí de traidor, colaborador e coisas do gênero. Então muitas pessoas começaram a ficar com certo receio aí desse Vuepachai, mas ainda assim na deles. Os franceses não ligaram tanto, né, porque na visão dos franceses eram bárbaros resolvendo seus problemas de uma maneira bárbara. Então para eles tanto faz, tanto fez, não interessa. Mas as coisas não ficaram boas para os franceses, porque no dia 5 de dezembro ainda de 1918, e essa revolta, né, que aconteceu em outubro, já em dezembro as coisas começaram a pesar para os franceses, quando o Vuepachai ele reuniu 300 Hamogs e foi aí para cima de um posto militar francês, com armas improvisadas, mas ainda assim com pólvora e um pouco de munição. Eles acabaram rendendo esse posto, essa guarnição militar, pegaram todas as armas que tinha lá dentro, munição, pólvora, tudo que tinha direito. Eles prenderam esses franceses e tacaram fogo aí nessa guarnição, nesse posto. E então, muitos Hamogs acabaram vendo isso como um ato meio que tipo ousado, mas ainda assim meio que passaram a admirar o Vuepachai pelo fato dele ter tomado essa iniciativa. Então, muitos Hamogs passaram a seguir o Vuepachai. E ao longo aí de 1919, muitos Hamogs também começaram a partir para uma guerra de guerrilha contra os franceses. E por incrível que pareça, eles estavam se dando bem. Ils ont rendu leurs armes. Prenez tout ce qu'utile. Ouais. Mas o porquê tinha isso e eles do nada resolveram aderir à briga aí do Vuepachai? Porque muitos religiosos, líderes de vila, começaram a dizer que o Vuepachai ele recebia conselhos divinos, onde estavam os franceses, o que eles iam fazer, principalmente quando o Vuepachai subia nas árvores. Mas o Vuepachai ele não era tão religioso assim, ele era até que bem cético para uma pessoa de 1918. O porquê que ele subia nas árvores? Para ver a posição dos franceses, para ter uma melhor visão, para saber onde pisar, onde colocar armadilha. Então muita gente começou a achar que ele era uma espécie de porta-voz de divindade, e os caras que eram mais leais a ele passaram a usar amuletos, panos, símbolos, tudo aí em relação ao Vuepachai. E eles acreditavam que isso ia deixar eles imunes a serem capturados pelos franceses, a não tomarem tiro dos franceses. E isso estava dando certo. Ué, mas como assim? Então o Vuepachai realmente era um cara divino? Não. O Vuepachai era esperto, conhecia o terreno, conhecia a estratégia.
ele tinha a malemolência, então ele sabia como atacar, como correr, e ele também ganhou que muita gente achava que ele tinha poder divino. A partir desse momento, ele começou a interpretar, ele começou a entrar no personagem, a dizer que realmente escutou isso, escutou aquilo, que abençoava aqui e ali. E isso foi uma ótima estratégia, porque aumentou a moral dos Ramogs e também fez com que mais pessoas ficassem cegas e obedientes a ele, e com isso partisse para cima dos franceses sem nenhum medo. Mas as coisas não começaram a ir bem no início aí de 1920, porque os franceses começaram a retomar algumas vilas, começaram a pesar, né, com a ajuda aí de alguns mercenários tailandeses. Então os tailandeses também tinham conhecimento do terreno e ajudaram os franceses aí retomando o local. E com isso muitos Ramogs começaram a ver que o Vuepachai era uma farsa, ele não era nenhum profeta, que ele só estava fingindo ser alguém. E com isso eles estavam desapontados e alguns se rendendo e outros se juntando ao exército colonial francês para pegar o Vuepachai na porrada. Até que na primavera de 1920, muitos já acabaram se rendendo, muitos voltaram a lutar do lado dos franceses, ou então a baixar as armas. Lógico que não era tipo simplesmente se render e ficar por isso mesmo. Os que se rendiam de forma pacífica, eles tinham direito a voltar para sua casa, mas eles tinham que novamente pagar imposto, ou então tinham direito aí de se juntar ao exército. Os que se rendiam depois de uma trocação de tiro, esses eram presos, então, ou dependendo da gravidade, executados. Porém, os seguidores aí do Vuepachai, que eram pegos, eles podiam voltar para casa, porque eles tinham que trabalhar em dobro para pagar o dobro de taxa, o dobro de imposto, em compensação ao prejuízo que eles deram aí para o exército colonial francês, e muitos desses aí eram extremamente vigiados e tinham bolas de ferro no pé para não sair correndo. Eles podiam plantar, podiam ir até uma determinada área, mas eles não tinham como fugir. Diferente do Vuepachai, que realmente fugiu, né, com meia dúzia de seguidores extremamente cegos e devotos a ele, ele acabou fugindo e ficou um ano sumido. Até que o francês não achava, o tailandês não achava, e muitos desses seguidores que foram pegos aí do Vuepachai, eles estavam cansados de pagar o dobro de imposto, enquanto os outros aí apenas pagavam o imposto normal. Então eles começaram a negociar com os franceses, mas eles têm poder de barganha? A resposta é não. Mas eles têm conhecimento do terreno e sabem onde encontrar o Vuepachai. Então os franceses acabaram topando, né? Eles fizeram esse combinado e eles foram procurar aí o Vuepachai e eles conseguiram achar o Vuepachai. Quando eles acharam o Vuepachai, vocês devem estar pensando, tá? Ele se rendeu, ele foi preso, tomou um espanco e depois seguiu livre e solto? Não. Quando os franceses viram o Vuepachai, eles pegaram o Vuepachai e deram um espanco nele, depois deram alguns tiros no peito dele. E como ele tinha essa lenda mística e todas essas coisas do gênero, os franceses foram lá e digamos que o Vuepachai perdeu a cabeça, se é que vocês me entendem. Porque assim os franceses tinham a garantia que ele não ia voltar de nenhum modo. E quando os franceses chegaram aí na vila dos Ramogs aí com o corpo e a cabeça do Vuepachai desfilando a cavalo, muitos Ramogs falaram, ok, acabou, já era. Os franceses também viram isso aí como uma vitória tanto militar, né, quanto política, só que ao mesmo tempo, os franceses eles perceberam que se eles continuassem com essas questões aí de imposto e taxa para tudo, iam ter novas revoltas. E se eles também não proibissem esses modos seminômades,
onde uma hora está aqui, outra hora está em um lugar, em diversas vilas. Então, a partir desse momento, né, os franceses começaram a reunir os Hamogs em um local específico, até porque quando o Vuepachai estava brigando, principalmente quando ele conseguiu entrar para o Vietnã e deu uma surra nos franceses em Dien Bien Phu, as coisas começaram a ficar humilhante para os franceses apanhar de um cara que era tido como divino, era tido como um cara analfabeto, tal, né? Como que um exército preparado vai apanhar aí de, né, meia dúzia de guerrilheiros? Acho que eu já vi isso antes, hein? Ou melhor, isso ia acontecer alguns anos depois, durante a Guerra da Indochina. E não só isso, mas também como os franceses tinham apanhado em Luang Prabang, né, que, já estou cansado de repetir, é um local aí onde rola diversas pancadarias no Laos. Então, devido a essa humilhação, foi por isso que eles acabaram descabeçando o Vuepachai. Então, depois disso, né, o Laos começou a ficar mais pacificado, essas revoltas aí não existiam, e caso acontecesse, era algo muito isolado, era algo muito nichado, que não era mais um grande problema, até porque os franceses pegavam esses líderes aí que tentavam se rebelar e davam um castigo desproporcional para que sirva de exemplo, para que outros não tentem ficar de brincadeira aí com o exército colonial francês. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais. Vou estar deixando aqui também na descrição. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui!